A campanha eleitoral via televisão e rádio, usando horário nobre, a um custo que a gente não tem ideia, mas que as empresas poderão deduzir do imposto de renda, de acordo com um decreto assinado pela nossa presidenta há um tempinho atrás, está começando. Quer dizer, vamos ser agora perturbados pela mídia, pelos marqueteiros, pelas manifestações que a gente sabe que tem o objetivo, muitas vezes, muito mais de enganar do que propriamente mostrar qualidades. Felizmente a internet, as redes sociais, o sistema da Google, com YouTube, blogs, etc., facilita agora uma série de conhecimentos, de contatos que antes nós não tínhamos. Então eu tenho navegado por aí, pela internet, e volta e meia descubro algumas preciosidades, coisa que quem não mora em São Paulo não tem dinheiro ou não está num grande centro cultural do mundo, não conhece. Então anteontem, eu vi esses filmes do Dr. Leandro Carnal, historiador da USP, são maravilhosos. São longos, mas merecem ser vistos e para a reflexão do momento político que nós vivemos. Como também, né, algo sobre até o clima de revolta que existe no mundo inteiro e um tanto difuso, né? Em alguns casos materializado no fundamentalismo religioso, que volta em força, já foi motivo de muita infelicidade humana, e isso eu posso até dizer, mostrando aqui alguns livros, né? Como esse do Yalom sobre Spinoza, que é imperdível, um livro muito bom para conhecer um personagem importantíssimo na história da humanidade. Tudo que a gente lê sobre a Inquisição é pouco. Uma lembrança do século XIX, do que era. Então, esse romance de Umberto Eco dá um espelho disso. E o último livro que eu li, apaixonante, foi esse de Mário Vargas Llosa, sobre a Guerra de Canudos. Talvez, eu diria, um dos melhores livros que eu tive chance, romances, que eu tive a chance de ler até hoje. Então, os livros, eles são uma oportunidade de contato, né, os livros e filmes, uma oportunidade de contato com a cultura universal que a gente deve aproveitar para fazer uma avaliação do processo político brasileiro e, às vezes, entrar no mérito de situações potencialmente perigosas. Hoje nós estamos passando por um momento em que o povo brasileiro se sente frustrado, traído, né? E isso ficou evidente nas manifestações de junho do ano passado, que tiveram seu lado positivo, muito maior que o lado negativo, hiperexplorado pela mídia a serviço dos grandes grupos econômicos. Agora,
os excessos, infelizmente, contribuíram para que aquela compulsão, né, tivesse que parar. Né? O país não tinha como manter um clima de paralisação gratuita, quase, em tudo quanto é canto, norte a sul, leste a oeste. Nós temos que mudar o Brasil. Né? Como? Esse é um desafio permanente para nós. Graças à extrema competência, e habilidade e a qualidade que a Polícia Federal conquistou, com apoio desse governo, principalmente, que até alguns anos atrás a Polícia Federal era um órgão acessório para controlar fronteiras, a gente está sabendo de muita coisa. Né? O julgamento do mensalão, com todos os problemas e suspeitas que a gente tem, né, de isenção de ânimo, o que é muito ruim, porque um processo de julgamento tem que respeitar pelo menos o direito de defesa, tomar muito cuidado com as provas circunstanciais. O inquérito, pelo jeito, foi mal feito, o que colocou o STF numa situação muito delicada. Isso aí, né, mais os escândalos em torno do metrô, obras públicas, serviços públicos, que não são novidade, eles existem desde que o Brasil foi inventado, só que em vez de metrô o assunto era outro. Na Guerra do Paraguai, quando se apertou, porque se recusou a aceitar o abastecimento das Forças Armadas brasileiras a preços absurdos. Há uma história que precisa ser aprofundada por aí. Então a gente fica frustrado. Agora, como disse o Karnal aqui, né? Quando a gente fala de intolerância, dos problemas que a gente vê no mundo, eles não são novidade. Né? E passamos por situações extremamente complexas. A humanidade, ela vem aos trancos e barrancos se desenvolvendo e passando por períodos assustadores, como foi a do nazifascismo, ou antes, a Inquisição. Tá? Não é novidade que a gente tenha que enfrentar uma série de coisas complicadas. E o desafio é, nesses momentos, encontrar a melhor solução. Aqui eu tenho os livros que li, né? Os últimos livros e filmes. Um ou outro mais antigo, a tendência é a gente até perder esses livros, porque empresta e, de fato, o livro estraga. Né? Mas não deixem de ler esse livro. Esse livro é didático. Ele mostra bem o que pode ser o comportamento humano. Como de Mário Vargas Llosa, um general em seu labirinto, é um negócio fantástico. Né? É um grande livro para a gente entender a política latino-americana. Vamos para as eleições. Na semana passada tivemos uma tragédia.
um acidente que merece ser investigado rigorosamente e que, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, haja luz completa sobre o que houve. Eu não conheço o Eduardo Campos, não conhecia com profundidade. Agora, também não era fã do comportamento dele. Por outro lado, era uma esperança que acabou e deu lugar a Marina Silva, né? Acho que é esse o nome dela, que a gente fica preocupado, porque a maneira de ela agir, engajamento religioso, a submissão, talvez, a ONGs estrangeiras, fazem com que a gente tenha medo até da hipótese de ela vir a ser presidente do Brasil. Mas também não vai ser muito pior do que outros que tivemos. O governo da Dilma Rousseff começou bem. E no final, para ela, parece que o mais importante era ganhar segundos na campanha eleitoral. E assim, nós fomos vendo impotentes o governo ser loteado entre partidos inexpressivos e pessoas reprováveis até. Se é para ser assim, vamos adotar o parlamentarismo, muito mais lógico, né? E um parlamentarismo onde o povo, com maior frequência, possa dar um voto de rejeição ao primeiro-ministro, pelo menos. Povo, não os parlamentares. Quer dizer, o modelo político, a democracia, é algo que está sujeito a uma evolução constante e nós temos que pensar nisso. Hannah Arendt escreveu sobre isso e outros políticos também. O mérito da Hannah Arendt foi a preocupação no aprimoramento da sociedade e não simplesmente uma explicação do que acontece. Ela era uma idealista, de uma certa forma. Uma mulher extraordinária. Pena que morreu cedo. Bem, vamos para uma eleição. Estamos num momento de quase recessão. E a minha visão como engenheiro eletricista, tendo uma vivência grande no setor elétrico, é que o governo levantou juros lá para a estratosfera outra vez, para parar a economia, travar a economia, porque obras gigantescas atrasaram e o custo da produção de energia elétrica cresceu demais. O modelo institucional que nós temos é perverso. Não? Transformaram um serviço essencial num objeto de especulação comercial da pior espécie e o povo vai pagar a conta. Dezenas de bilhões de reais, direto ou indiretamente, virão para as faturas de energia elétrica, principalmente do consumidor comum. E o Brasil parou, porque há uma relação entre o PIB e o consumo de energia elétrica, então era muito importante para não haver a desmoralização do racionamento, que o país parasse, e assim uma fábula de dinheiro está sendo entregue ao mercado financeiro, dinheiro do contribuinte, para esconder essa gafe, esse erro estratégico colossal que mereceria, esse sim, a Polícia Federal, mais
entidades internacionais e um consórcio de entidades de valor inquestionável e competência técnica virem ao Brasil para fazer uma auditoria sobre o que aconteceu na área energética. Um dos resultados foi a implosão da Eletrobras, sob argumentos prosaicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, as concessões de geração não têm prazo definido, nem podem ter. Eu trabalhei em manutenção, ensaios de usinas, tudo. Sei como é difícil montar equipes e a cultura que você tem que desenvolver para que aquelas instalações gigantescas tenham qualidade, confiabilidade, segurança. Hoje no Brasil nós corremos riscos, porque a ANEEL, a coisa não tem estrutura para fazer a fiscalização técnica que deveria fazer. Então vamos para mais uma eleição. Eu não tenho entusiasmo nenhum com elas. Parece que nós estamos numa geração de políticos que aproveita a mídia criada pelos pais ou parentes, mas parece que voltamos à monarquia. Isso é muito ruim. E quando não, são corporações fortes, como centrais sindicais, etc., mandando no Brasil. É o ônus da ignorância. É o ônus do atraso educacional. É o prejuízo que nós temos por termos demorado tanto para desenvolver a área educacional. E aí um mérito para a presidente Dilma, que é o Plano Nacional de Educação, que na minha opinião é de extrema importância e que deveria, isso sim, ser assunto de debates entre os candidatos, tanto para o Parlamento quanto para o Poder Executivo dos Estados e da União, porque é uma das coisas mais importantes que hoje existe no Brasil, é isso. E as questões emergenciais, como a questão da saúde, virou um problema emergencial, porque uma epidemia virou uma endemia, que é a dengue, pode vir a ebola e outras doenças para cá. E nós temos que ter aí plena consciência e recursos para enfrentar isso tudo. E, para variar, o pessoal faz de conta que o problema não existe, que o problema está longe da gente. Então, a saúde, segurança, energia, transportes, acessibilidade, o respeito ao idoso, a pessoa com deficiência, são temas que nós temos que ver. Até existem os objetivos do milênio, tudo, que seria uma boa agenda de debates. Nós deveríamos ter, não 3, mas 300 debates entre os candidatos. Afinal, existem as televisões estatais, educativas, etc. Elas deveriam se dedicar em tempo integral à campanha. Tudo bem, elas não vão descontar do imposto de renda o horário, talvez não, mas elas existem. Até as redes sociais, nós deveríamos estar vendo via filmes, debates indiretos, mas debates. Não é uma frase jogada aqui, a outra ali. É ver o candidato falando durante meia hora, 1 hora, 2 horas, espontaneamente, sobre os problemas do Brasil. Será que eles têm condições para fazer isso? Eu gostaria de ver esses candidatos falando sobre segurança, educação, mobilidade, saúde,
sobre energia, sobre todas as urbanismo, problemas de acessibilidade, inclusão, né? Sem censura, sem tempo limitado. As regras eleitorais no Brasil são ridículas, elas favorecem a ignorância, favorecem os marqueteiros, que aí fica um negócio tipo propaganda de dentifrício, de automóvel, aparece lá, brrr, e você tem que tirar uma conclusão em cima disso. Alguém pode dizer, pô, mas esses caras são personalidades nacionais. São para aqueles que gostam de política, que vivem ligados em política e que estão, talvez, próximos deles. Agora, o Brasil é um continente, praticamente, então, quase 200 milhões de habitantes. Nós temos que multiplicar essas entrevistas. Nós temos que ver nossos candidatos, já que... E evitar forçar os nossos candidatos a viajar para cá e para lá. Cada viagem dessas é uma fortuna. Quem é que paga? Até deveria ser obrigação de quem convidasse o pagamento da viagem, dos custos de deslocamento dos candidatos. Hoje em dia não há mais necessidade desse teatrinho presencial. E no interior, os partidários que falem em nome dos grandes candidatos. Façam lá seus comícios, mas mostrem filmes. Pegam um data show, ponham telões, e usem esses estádios gigantescos aí de futebol, sei lá, e no interior não tem o luxo das sedes da Copa, mas dá para fazer telões. Quer dizer, o pessoal aí dessas novas religiões aí deveria ceder seu espaço para isso, afinal eles têm uma série de privilégios fiscais. Então, a campanha eleitoral poderia ser completamente diferente e muito mais eficaz, se não houvesse essa morbidez que a gente vê, onde tudo parece centrar em taras e vícios de candidatos. Nós temos que olhar o ser humano como ele é e torcer para que o Brasil venha a ter o menos ruim, talvez, e que os nossos deputados e senadores, e aí as opções são maiores, tenham a qualidade que nós precisamos para acelerar o nosso desenvolvimento.